quero trazer nessa noite, em 2 Reis, capítulo 6, glória seja dada ao Senhor. Hoje é culto de oração, culto da providência divina, e a gente vai ver, né, a providência do Senhor. Toda semana a gente traz uma palavra onde a gente vê, né, através da Bíblia, a providência de Deus, a providência do Senhor, aleluia. E hoje não será diferente. A gente veio para a casa do Senhor, a gente crê na palavra, a gente crê que esse Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. É o Deus do profeta Eliseu, do profeta Elias, aleluia. É o nosso Deus, é o nosso Pai, e por isso nós estamos aqui. Amados irmãos, capítulo 6 de 2 Reis, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, um tronco, e construamos ali um lugar para nós reunir. Disse ele: ide. Versículo 3. Então um deles disse: quero ir com os teus servos. Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Gritou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar. Eliseu cortou um galho, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: pegue-o. Então o homem estendeu a mão e o pegou. Amém, queridos? Glória seja dada ao nosso Deus. Nós temos a Bíblia, é a nossa regra de fé. E a palavra do Senhor, amados irmãos, ela nos mostra aqui, né, que o profeta Eliseu, ele estava ali com seus discípulos, o lugar onde eles se reuniam. Por quê? Porque eles se reuniam, aleluia, e o lugar estava pequeno, né? O lugar estava apertado aonde eles se reuniam. E naquele momento ali, a gente observa, louvado seja Deus, que eles entraram em um acordo aqui, né, que o lugar era pequeno demais, e eles foram até o Jordão, e de lá eles foram para construir, né, um espaço maior. A Bíblia diz que eles, cada um pegou um tronco, e ali eles foram construir esse lugar, aleluias. Eles se reuniram lá nesse local, e um deles chamou o profeta Eliseu também para ir. A gente observa, queridos irmãos, aleluia, que quando eles foram cortar lenha, eles estavam diante do Jordão, e quando eles estavam lá trabalhando, né, aleluia, me faz lembrar quando a gente vai, domingo nós vamos estar lá no parque, né, eu e um grupo de irmãos, onde nós vamos estar ali trabalhando. Isso me faz lembrar, porque eles estavam todos aqui, irmãos, aleluias, em um só propósito, né, eles estavam aqui todos reunidos. A gente observa, aleluias, que quando eles estavam trabalhando, a Bíblia diz que o machado, aquela parte de ferro, desacunhou e caiu na água. A gente observa, irmãos, aleluias, e a gente começa a ver a lei da gravidade. Amados irmãos, observe, pare e pense em um machado caindo na água. Nós não estamos falando aqui de um isopor, nós estamos falando de um machado. E naquela época, irmãos, aleluias, não era fácil ter uma ferramenta. A gente vê lá na lei que fala sobre a ferramenta, inclusive sobre o machado. Não é como era hoje. A nossa oração, irmãos, que nós vamos orar, né, nessa noite, hoje, aleluias, é que Deus repreenda todo espírito de devorador. A Bíblia diz que esse homem, ele chama o profeta, ele chega para o profeta Eliseu, ele grita para o profeta. A gente observa aqui, irmãos, que eles chamaram Eliseu, e Eliseu foi. Eliseu, aleluias, ele era, aleluia, o líder desses profetas. Eles eram discípulos de Eliseu. E quando Eliseu falou, né, que ia ali com eles, aleluias,
A Bíblia diz que a preocupação daquele homem era porque ele pegou o machado emprestado. Aquele machado não era dele, mas ele sabia, aleluias, que não era fácil e não era dele. Quando caiu na água, ele ficou preocupado, aleluias, mas a Bíblia deixa bem claro, parece até, a gente lendo assim parece até com uma besteira, mas não é, irmãos. A palavra do Senhor diz que quando o profeta Elias perguntou para ele aonde foi que caiu, a Bíblia diz que Eliseu, aleluia, ele foi lá, pegou um garrancho, né, ele pega o garrancho ali naquele momento, coloca na água, aleluia, e o machado flutua. Louvado seja Deus. Imagine, irmãos, louvado seja Deus, imagine um machado flutuar. E quando ele pegou o garrancho, o machado flutuou, e Eliseu mandou ali agora aquele homem pegar aquele machado. Tudo que o inimigo tirou de você, hoje é o dia de você apresentar a Deus. O inimigo pensou nesse momento, né, esse homem, a preocupação desse homem era o prejuízo. Era porque não era, o machado não era dele. A gente observa a preocupação dele, talvez, né, se esse machado fosse dele, ele ficasse despreocupado, mas não era dele. Ele pegou emprestado, quem pega algo emprestado tem que devolver. Mas o que chama a atenção, o que os discípulos viram ali e que chamou a atenção, aleluias, foi a forma que Deus operou ali, queridos irmãos. Foram o que os discípulos contemplaram e viram o poder de Deus se manifestar naquele momento. Às vezes a gente perde algo e a gente se conforma. Mas nessa noite, irmãos, aleluias, o que o Espírito Santo falou no meu coração foi que tudo que o inimigo levou, a gente vai orar e ele vai devolver. A palavra do Senhor, irmãos, aleluias, ela deixa bem claro quando se fala na lei da gravidade, porque o machado, ele desceu. No momento que ele caiu, ele não ficou flutuando. Quando ele desceu, ele caiu, ele foi parar lá no final. Ele encostou, aleluias, lá no final, na terra, porque ele caiu na água. Louvado seja Deus, mas a presença do Senhor foi real ali naquele local. Deus estava ali. Deus era com Eliseu. Deus é com você. Às vezes você pensa que é uma simples coisa. Às vezes você pensa assim, mas foi apenas um machado. Irmãos, não foi apenas um machado. Foi o poder de Deus que operou, aleluia, ali naquele local. Às vezes você pode pensar, mas é uma simples coisa. Não pense, aleluia, no simples, mas pense na presença de Deus na sua vida. Pense na presença de Deus aqui nessa noite. Pense na presença do Senhor, aleluia. Aquilo que você pensa que é simples, aquilo que você um dia tomou um prejuízo, mas nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, é isso que nós vamos orar. Talvez você pense, mas eu perdi, né? Talvez você perdeu algo de alguém, mas nessa noite, irmãos, aleluias, se você perdeu, nós vamos clamar, aleluias, todo prejuízo, nós vamos clamar a Deus, e Deus vai entrar com providência. Parecia que eles iam ficar no prejuízo. A gente observa que o homem grita, aleluias, meu Senhor, era emprestado. O que ele sabia é que o profeta Eliseu estava ali. Esse homem, irmãos, aleluia, sabia que Eliseu estava ali, Deus também estava. Aonde Eliseu estava, Deus também estava. Aonde Elias estava, Deus estava. Por quê? Porque Elias, aleluia, Eliseu, ele era conhecido como homem de Deus. O homem sabia que ia acontecer um milagre. Só não sabia o que e como. Mas o homem, ele entra no desespero. Ele fica desesperado nesse momento, ele grita para o profeta. E a gente observa, irmãos, que machado não tem vida. A gente observa, aleluias, a gente vê Jesus curando pessoas que são surdas e mudas. A gente observa, aleluias, que tem demônios, que muitas vezes, irmãos, ele é mudo e surdo. Tem demônio que é mudo, tem demônio que é surdo. Mas quando Jesus falou com aquele demônio, que era mudo e surdo, ele ouviu e ele saiu, e o homem começou a ouvir e começou a falar. Mas a gente não vai ver um machado,
ouvindo e falando. A gente vê que era uma ferramenta. E Deus operou nesse momento, aleluias, nessa ferramenta. Não tem vida, não tem ouvido, mas Deus operou, aleluias, e o machado flutuou. Às vezes a pessoa, nós irmãos, limitamos o poder de Deus. Nós somos limitados, mas Deus não. Às vezes, aleluias, a gente até, irmãos, freia, mas o nosso Deus, ele não para e ele não freia, ele vai em frente. E quando ele manda ir em frente, vá. Quando o profeta, aleluia, falou ali com o seu discípulo, para ele pegar o galho ali naquele momento, ele foi e pegou. E o machado flutuou. E foi recuperado. Ele só procurou saber aonde foi. Aonde foi. Às vezes a gente chega, a gente se coloca em uma situação que a gente pensa, já perdi, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, tem jeito sim. Porque é o mesmo Deus de Eliseu, é o mesmo Deus que opera hoje. Ah, está perdido? Não, não está perdido. O profeta perguntou aonde foi, aleluia, por quê? Porque Eliseu sabia que Deus ia operar. Eu sei que Deus opera. Eu sei que Deus vai operar na sua vida hoje. Não será amanhã, será hoje. Aleluias. Deus vai operar na sua vida. Basta somente você crer. Independente da situação, é crer, aleluias, no poder do Senhor. E no versículo 7 ele diz, aleluias, pegue. Então o homem estendeu a mão e o pegou. Aleluias. Ele estendeu a mão e ele pegou. Irmãos, a gente vê a operação de Deus. A gente vê os milagres do Senhor. Muitas vezes a gente fica assim, será, não, o será cai por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, hoje e agora. A gente não vai pensar, será, amanhã, não. Deus quer operar hoje e agora. Isso aqui tem que ser na hora e não para o outro dia. Por quê? Porque o homem, o desespero do homem, aleluia, era aquele, mas eles estavam precisando do machado. O que foi que você veio fazer nessa noite aqui? O que foi que você veio buscar do Senhor essa noite aqui? Como foi que você veio se apresentar, aleluia, hoje aqui? Porque Deus está aqui. Mas o que foi, o que é, aleluia, e como nós... O que levou a gente estar, o que levou a gente vir, por quê e para quê nós viemos aqui nessa noite, aleluia, e você tem que dizer, eu vim porque eu creio que Jesus está aqui, eu vim porque eu creio na providência do Senhor na minha vida, eu vim porque eu creio que tudo que o inimigo levou, aleluia, Deus vai restaurar. Tudo que o inimigo levou, tudo que eu perdi, todo prejuízo, em o nome de Jesus Cristo, Deus vai me dar. Porque todo prejuízo, esse prejuízo aqui, Deus entrou com providência, não teve prejuízo nenhum. O machado perdeu, foi achado, foi encontrado. Aonde ele estava, Deus mandou ele subir. Deus mandou ele flutuar. Ele subiu, ele flutuou. Aonde ele estava, ele subiu, irmãos. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Independente da situação, independente do seu problema, independente daquilo que você veio apresentar ao Senhor, somente creia, somente acredite, aleluias. Se for a vida financeira, apresente a Deus. Se for enfermidade, apresente ao Senhor. Se for uma porta, apresente ao Senhor, mas não desista, creia. A palavra do Senhor diz, irmãos, louvado seja Deus, que aquele discípulo, aquele homem, aleluias, a palavra do Senhor diz que, no versículo 3, então um deles diz, estava ali o servo do profeta, e no versículo 5, enquanto eles estavam trabalhando, e pegando ali, cortando, usando o machado caiu. No versículo 6, o homem de Deus pergunta, aleluias, aonde foi que caiu? E aí ele mostrou o lugar onde o machado caiu. Eliseu manda pegar um garrancho, um galho, aliás, lançou ali,
e fez flutuar o ferro. Deus, ele opera de várias formas, irmãos. Às vezes a pessoa, muitas vezes não entende, mas Deus, ele opera de várias formas. A gente observa uma certa vez que Jesus, ele curou um cego, e quando ele curou o cego, ele orou pelo cego, e logo, imediatamente, o cego não começou a enxergar direito não. Quando Jesus perguntou o que é que ele estava vendo, ele disse que ele estava vendo os homens como árvore. Jesus foi, orou de novo, ele voltou, aleluia, e ficou normal. A Bíblia diz que Jesus curou um gago com a sua própria saliva. A palavra do Senhor diz que Jesus pegou a saliva dele, do próprio, aleluia, Jesus pegou assim a própria saliva dele, de Jesus, e colocou na língua daquele homem que era gago. E o homem começou a falar normal. A Bíblia diz que Jesus se abaixou, pegou a terra, cuspiu, fez um lodo, colocou nos olhos do cego e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Ele foi lavar e voltou enxergando, entende? Mas era Jesus, Jesus simplesmente podia falar, veja, enxergue, ande, o que é que você quer? O profeta nesse momento aqui, irmãos, aleluia, ele pega ali o que veio ali na mente, Deus operou daquela forma ali, foi simples para o profeta Eliseu. Eles viram, eles entenderam que Deus estava ali. Nós temos que entender isso. A gente veio para a casa do Senhor crendo que Jesus está aqui. Que toda dúvida caia por terra. A gente não veio somente por vir, não. A gente não veio somente para cumprir tabela, não. Mas a gente veio nessa noite, aleluias, porque é culto da providência divina. E no culto da providência divina, Jesus, ele opera. Jesus, ele faz milagre. Por quê? Porque é culto de oração. Deus entrou com providência na vida desse homem através do profeta. Não foi Eliseu, mas foi Deus na vida de Eliseu. Não é você, é Deus na sua vida. Não é você, não sou eu que faz. Mas é Deus na nossa vida, aleluia, Deus está contigo, Deus é com você, meu irmão, minha irmã, levanta a cabeça, creia, aleluias, que Deus é com você, independente da situação, o problema que você estiver enfrentando, apresenta, crendo, porque não é somente orar, é orar e crendo no poder de Deus, é crer, irmãos. É o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. É Ele que opera. É Ele que faz milagres. Aleluias. É Ele que está aqui. Eles estavam trabalhando. Eles estavam fazendo a obra. Eles estavam construindo um espaço maior para se juntarem. Naquele momento ali aconteceu isso, mas naquele momento também Deus mostrou que estava ali. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente chama Deus. No momento quando a gente se reúne para fazer alguma coisa, a gente chama Deus. Quando a gente vai fazer a obra, aleluia, a gente ora no carro. Por quê? Porque a gente tem que chamar Deus. E Deus estava aqui. E Deus está também aqui no nosso meio. Deus está aqui, aleluia. E nesse momento, queridos, nós vamos orar. Nós vamos fazer um círculo de oração, aleluias, aqui na igreja. E nós vamos orar ao Senhor. Nós temos os pedidos de oração, aonde também, né, nós vamos estar orando, aleluias, pelos pedidos de oração. No momento quando você vier fazer o círculo, você pode trazer o seu pedido de oração, mas no círculo de oração, aleluias, a gente vai orar por você. A gente vai orar, o círculo de oração é para orar para os irmãos que vieram. E aqui a gente traz o pedido de oração, porque a gente traz, a gente pede por nós, e a gente pede também por outras pessoas. Tem gente que coloca aqui, pede pela salvação do filho, pede para Deus abrir uma porta de emprego, né? E aí coloca aqui vários pedidos, que depois a gente pega esses pedidos e a gente leva para o monte.